fala sobre... Aqui nós estamos dentro da casa de Zaqueu, você que estava comigo aqui agora, que chegou depois. Nós lemos em Lucas capítulo 19, onde o Senhor tinha acabado de falar com Zaqueu a respeito da sua conversão. Ele disse para o Zaqueu: eu quero muito pousar na sua casa hoje, né? A ideia sempre fala, Zaqueu, apesar de ser um publicano, ele não se comportou com Zaqueu como ele se comportou com Mateus. Mateus, ele chama Mateus para segui-lo. Fala para Mateus deixar tudo que ele tem e segui-lo. Já para Zaqueu, ele não fala nada, ele fala assim: eu quero só ir para sua casa essa noite. Aí você percebe que na palavra de Deus, cada um tem um trabalhar diferente na vida. Você pode ter o mesmo problema que o outro tem. Você pode ser um publicano, você pode ser um enganador, você pode ser um maldizente, você pode ser uma prostituta, você pode ser um ladrão, você pode ser o que for. Se a outra pessoa que está ao seu lado tiver o mesmo problema que você, Deus pode não tratar a pessoa que está ao seu lado do mesmo jeito que trata você. E provavelmente não vai tratar você como ele trata a pessoa que tem o mesmo problema que você. Porque você não é igual a outra pessoa que tem o mesmo problema que você. Eu sou feliz por isso, porque você pode perceber que Deus trata cada um individualmente. Ele não é um Deus que trata por lote: vamos resolver esse problema todo mundo uma vez. E ele não tem métodos, ele não tem soluções específicas para cada um. E você consegue perceber que Deus, na sua palavra, ele tem princípios. E esses princípios geram na vida das pessoas métodos, geram na vida das pessoas circunstâncias, geram na vida das pessoas situações onde Deus vai tratar a vida dessas pessoas. A minha vida e a sua vida, apesar de serem muito parecidas, com certeza serão tratadas de maneira diferente pelo Senhor. E aqui no caso de Zaqueu, apesar dele ser um publicano como Levi, Mateus, ele não fala para Mateus para ele largar tudo que ele tinha, ele não fala a respeito do dinheiro que Zaqueu tem que dividir. Zaqueu tem a vontade de dividir o dinheiro dele, Zaqueu faz o que ele quer. A única coisa que Jesus quer é entrar naquela casa e revelar o reino de Deus. E interessante que Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu, né? Eu fico maravilhado quando eu leio esses textos, e Zaqueu em cima de uma árvore. Nós estamos vendo até naquela moça lá, aquela Aline lá que fala sobre Israel, ela mostrou, para Israel eles têm em Jericó, eles têm uma figueira brava, onde a tradição diz que foi aquela figueira que Zaqueu subiu. E ela, conversando lá, ela falou que aquela figueira tem realmente mais de 2.000 anos, aquela figueira. Ele falou: se ele não subiu nessa, como diz a tradição, foi numa muito parecida com essa. E é uma árvore muito alta, muito bonita. E só que quando Zaqueu está lá em cima, querendo ver Jesus, Jesus já vem conversar com Zaqueu, sabendo até o nome dele, né? O próprio Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce daí que eu quero pousar na tua casa hoje. Então Jesus conta que um homem muito rico ia para um outro lugar para ser tornado rei, né? A ideia ali que ele está falando é que o homem ia como se fosse para Roma. Lá em Roma, o César reconhecer esse homem como um rei lá naquelas terras. Então ele fala que esse homem se ausentou, e tinha muita gente que não queria que aquele homem se tornasse rei, mas ele fala assim que antes desse homem ir, ele chamou 10 servos dele, para cada um ele deu um valor em dinheiro, que equivale a 3 meses de salário, e disse para eles assim: negociem, usem meu dinheiro, amém? Usem meu dinheiro, e eu vou voltar para a gente acertar as contas. E diz que um pegou e negociou, o outro pegou e negociou, o outro foi e escondeu. Ele conta a história de 3 caras, só os outros 7 a gente não sabe o que aconteceu. Mas diz que esse homem já voltou como rei, e ele chama aquelas pessoas para prestarem contas, e eles falam: o senhor me deu uma mina, eu consegui transformar essa 1 em 10. E aquele senhor fala assim: então agora, como eu sou rei, eu vou dar 10 cidades para você tomar conta de 10 cidades. Que troca absurda que aquele senhor fez para ele. No outro fala que ele pegou aquela uma mina, fez aquela mina se transformar em 3, e o Senhor colocou ele sobre 3 cidades. E chegou o terceiro, como lá nos talentos, esse aí fala que com muito medo do seu Senhor, ele pegou o dinheiro que ele tinha e ele guardou num lenço, para devolver para o Senhor dele aquilo que ele tinha emprestado para ele. E diz que aquele rei ficou muito bravo, porque ele não admitia que o dinheiro que ele deu não tivesse sido usado. E ele fala: tira o que esse cara tem e dá para aquele que tem 10. E todo mundo reclama, fala: mas como assim? O cara já tem 10, vai dar mais uma para ele? Ele fala: não importa, a quem tem será dado, e a quem não tem, até o pouco que tem vai ser tirado.
Então a ideia aí é da responsabilidade que as pessoas têm com aquilo que é colocado nas mãos dela. E é interessante a gente perceber que muitas vezes eu posso agir como se eu não tivesse nada em minhas mãos. Eu posso vir para a casa do Senhor, eu posso ouvir a palavra, eu posso dizer que sou cristão e eu posso levar minha vida do jeito que eu quero. Como se eu nunca tivesse que prestar contas sobre as coisas que Deus colocou na minha mão. E você vê que a gente não percebe que o homem não ficou nervoso, o rei não ficou nervoso porque ele perdeu dinheiro. Ele não ficou nervoso porque o homem escondeu o dinheiro. Ele ficou nervoso porque o homem não negociou. Ele queria que o cara tivesse pegado aquilo que ele deu nas mãos dele e tivesse feito algo com aquilo. É como se aquele senhor dissesse assim: ó, eu não admito, no tempo que eu estive fora, que você não fez nada com o que eu te dei. Você podia até ter perdido o que eu te dei, mas você tinha que ter feito alguma coisa com o que eu te dei. Porque eu te dei o dinheiro para você negociar. Eu queria que você tivesse feito alguma coisa com o que eu coloquei nas tuas mãos. E a ideia aqui que o Senhor está dizendo é que muitas pessoas acham que o que elas têm, elas podem guardar para elas. As pessoas vivem como se elas tivessem na mão delas algo que foi elas que conseguiram. E a palavra de Deus está dizendo que aquilo que as pessoas têm foi Deus que deu para elas. E que Deus quer que ela use aquilo que ela tem, a vida dela, o dinheiro dela, o trabalho dela, a oportunidade que ela está tendo de fazer algo para Ele. Mesmo que seja perder o dinheiro, não importa, Ele quer que a pessoa use, que a pessoa não fique parada sem fazer nada. A ideia desse texto é falar sobre esse assunto. Como Deus olha para a gente e nós temos responsabilidade diante de Deus. Então eu não posso passar pela minha vida sem compreender que eu tenho que um dia prestar conta para Deus a respeito das coisas que Ele colocou em minha mão. Eu posso até fazer de conta que não existe, que eu não me incomodo. Mas um dia, se você ler, por exemplo, o Apocalipse, que conta o final dos tempos, você vai perceber que nós vamos estar diante de Deus, tanto os grandes como os pequenos. Não importa se você foi famoso, não importa se você não foi ninguém, não importa quem você foi. A palavra de Deus diz que um dia todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. E diz que todos nós estaremos diante do Senhor. Então eu às vezes fico pensando como é que a gente pode se dizer cristão e ler um livro onde já nos conta o final da história e eu agir como se esse final dessa história não existisse. Como se eu nunca fosse prestar contas ao Senhor. Se eu nunca tivesse que prestar contas a respeito do que eu faço. Eu estava estudando hoje para ministrar aqui, e essa passagem da responsabilidade me chamou muito a atenção. E um texto que me chamou a atenção foi lá em Isaías, se você puder colocar aí, olha, Isaías capítulo 6, Isaías 6, 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Isaías 6, 8, 9 e 10 diz assim: depois disso, nós vamos falar sobre o capítulo inteiro, mas eu vou ler só esse pedacinho para a gente ganhar tempo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos, a entender com seu coração e a converter-se e a ser sarado. O próprio Jesus cita esse mesmo texto, quando ele fala: bem falou de vocês o profeta Isaías, vocês têm um coração duro, mas isso está sendo dito para que vocês, ouvindo, não ouçam, vendo, não vejam, e não se convertam e não sejam salvos. O próprio Jesus cita esse texto. Esse texto aqui está no final dessa passagem, quando o profeta Isaías ele vai até o templo. Isaías vinha de uma descendência nobre também, e que Isaías estava muito chateado. Se você não conhece esse rei Uzias, ele foi um rei muito bom em Israel, muito bom mesmo. Mas num determinado tempo da vida dele, ele quis fazer algo que ele não tinha que fazer. Quis fazer algo que, apesar dele ser rei, não era permitido para ele fazer. Porque você vê como Deus é. Que é de um, que é do outro. Não é porque você é o cara, não é porque você é bom, não é porque você está fazendo tudo certinho, não é porque você manja, que você está fazendo o seu ministério está 100%,
não quer dizer que você pode fazer algo que não foi mandado você fazer. E a Bíblia diz que Deus, para punir esse rei, Uzias, ele fez com que esse homem tivesse lepra. E a Bíblia fala que até os dias finais da vida dele, ele terminou os dias dele recluso no palácio, até que ele viesse a falecer. E aquilo que está acontecendo é isso aí. O Isaías está pensando no rei Uzias, que morreu. A Bíblia fala assim: então no ano que morreu o rei Uzias, eu fui até o templo. Então, a ideia que os teólogos falam é que ele foi até o templo porque ele estava muito chateado com o que tinha acontecido. E Deus tinha preparado para Isaías, para ele fazer algo para ele. Você percebe pelo texto que nós lemos no final aqui, que Deus estava dizendo para Isaías assim: ó, eu tenho um plano para você, Isaías, e você vai ter que pregar para as pessoas, e essas pessoas não vão querer ouvir o que você está dizendo. A ideia aqui é essa. É como quando você ouve falar assim, ó, que Deus endureceu o coração de Faraó. Já ouviu? Você vai ler lá e fala assim, ó, Deus endureceu o coração de Faraó. Outra hora fala assim, ó, Faraó endureceu o seu coração. O que quer dizer isso? Quer dizer mais ou menos assim, ó. Sabe quando você vem aqui de domingo à noite, e eu subo aqui e começo a falar para você assim, ó, está na hora de você santificar a sua vida. Está na hora de você mudar o seu jeito. Está na hora de você entender que as coisas que você está enxergando não são o melhor para você. Está na hora de você compreender que as coisas que você deseja não são aquilo que o Deus tem para você. Não está certo o jeito que você está vivendo, não está certo o jeito que você está agindo, não está certo o jeito que você está se comportando. Eu preciso, a palavra de Deus está dizendo, eu preciso que você mude, que você renove o seu entendimento, que você sacrifique o seu corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus. Eu preciso que você compreenda, quando você vem aqui na casa do Senhor, o que é que você está fazendo aqui. E a Bíblia, esse texto está dizendo que cada vez que Isaías fizesse isso, mais as pessoas ficariam com raiva dele, mais as pessoas teriam o seu coração endurecido, mais as pessoas não iam querer ouvir o que ele estava dizendo. É como eu falei outro dia aqui que eu preguei sobre Jesus, que ele falou: Jesus é a luz do mundo. Ele veio para o que eram seus e os seus não receberam. E o texto fala assim: ele era a luz do mundo e aqueles que olhavam para ele não quiseram saber dele, porque as suas obras eram más. Então o que Deus está dizendo aqui para Isaías no final desse texto? Está dizendo assim: você vai falar com pessoas que elas não querem ouvir o que você está dizendo. Eu tenho um ministério para você, meu filho, eu tenho um ministério para você, minha filha, muito difícil. É de você falar com as pessoas que estão ao seu redor, o seu povo, e elas vão zombar de você. Elas vão dar risada no que você está falando. Elas vão dizer que as coisas que você está dizendo são maluquices, que isso não existe. E cada vez que você falar sobre esse assunto, com mais raiva de você e de mim elas vão ficar. Já passou por isso? É isso que ele está dizendo. Ele está falando assim: eu tenho um chamado na sua vida. Eu preciso de você. Nós lemos aqui, ele fala assim, ó, a quem eu enviarei? Ele está falando de uma pessoa do singular. Ele fala assim: quem há de ir por nós? Amém? Tá certo? Então, aí até uns comentários falam assim: ele está falando sobre a Trindade, né? Deus uno e Deus trino. Então ele está dizendo assim: eu tenho para você um trabalho muito importante. Só que esse chamado que eu tenho na sua vida é o chamado para lidar com pessoas que não querem ouvir o que você está dizendo. Você vai falar sobre o amor de Deus, as pessoas não querem ouvir. Você vai falar sobre o perigo que está chegando, que a ideia aqui, Isaías fala assim, ó, Nabucodonosor está chegando, os babilônios estão chegando, e a sua vida está me dizendo assim, que Deus vai entregar você na mão do problema. O problema vai te alcançar, as coisas ruins vão te alcançar. Você está olhando para tudo que está acontecendo e outras pessoas estão dizendo para você: paz, tudo tem tranquilo, não se preocupe, não vai acontecer nada, pode continuar vivendo desse jeito. Mas Deus está dizendo pela boca do profeta que vai levantar o profeta para dizer para as pessoas assim, ó, cuidado com a vida que vocês estão levando. Vocês pensam que é brincadeira, o jeito que vocês estão vivendo, vocês acham que não vai ter consequência, o jeito que você age, você acha que não existe nada que possa acontecer com você, porque você não está vendo o que vai acontecer, porque ainda não chegou o mal até você acha que nada vai acontecer, você acha que não tem problema o jeito que você está vivendo, até que o dia que o problema chegou. Então Deus está dizendo para ele: eu quero escolher você para fazer isso, eu quero você para falar para essas pessoas.
vai chegar um dia que você não vai ter para onde correr. Vai chegar um dia que a cidade vai estar cercada. Vai chegar um dia que eles vão invadir aqui. Vai chegar um dia que eles vão destruir tudo que está aqui em volta. Vai acabar tudo. Aí vocês vão falar assim, mas não é impossível. Deus é conosco. É impossível isso acontecer. Eu sou crente, isso nunca vai acontecer na minha vida. E Deus está falando, você vai fazer isso para mim, Isaías. Só que Isaías, para receber uma tarefa dessa, ele não está pronto para isso. Porque na cabeça de Isaías, ele está muito chateado com o que Deus deixou acontecer. Como é que Deus... O questionamento de Isaías é assim, ó, por que o Senhor deixou isso acontecer? Pior, por que o Senhor fez isso com o meu amigo? Por que o Senhor fez isso com o meu pai? Por que o Senhor fez isso com a minha mãe? Por que o Senhor fez isso com o meu filho? Por que o Senhor fez isso com a minha filha? Por que o Senhor fez isso com o meu marido? Por que o Senhor fez isso com a minha esposa? É um questionamento certo de Isaías. Ele está muito triste porque que o rei morreu, sendo que o rei só fez um errinho. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E o que ele está questionando é isso. E ele está indo para a presença do Senhor, com o coração dele desse jeito. Mas Deus quer usar a vida dele. E ele não pode continuar do jeito que ele está, para que Deus possa usar a vida dele. Você entende isso? Então Deus tem um propósito na vida do crente. Lá eu já li para você qual era o propósito. Eu tenho que você vai pregar com as pessoas muito difíceis. Aí ele fala assim, só que você não pode continuar desse jeito. Então a ideia é, Isaías está indo para o templo. Quando ele está chegando no templo, os comentaristas dizem que ele não chega a entrar lá dentro do templo, ele está ali fora onde acontece o sacrifício. Por que você entende que ele está ali fora para pegar onde o sacrifício? Porque ele fala que um dos serafins pega do altar uma brasa e traz até a boca dele. Então ele está vendo o altar, está do lado de fora. Mas quando ele está chegando diante do templo, diz que ele olha para o templo e ele vê como se o céu se abrisse diante dele. E ele vê o trono de Deus. E ele vê, daqui para baixo do trono de Deus, ele vê uma multidão com ele, e ele vê os serafins com ele, dizendo para ele, santo, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. Então, por que acontece isso com ele? O que Deus está dizendo nessa palavra a respeito de uma pessoa que tem um chamado dele para fazer algo muito importante para ele? Porque eu vou dizer para você, você pregar para quem não quer ouvir, é a coisa mais triste do mundo, irmão. Senhor, enquanto a vida dela estiver boa, ela não vai lembrar do Senhor. Você entende isso? Eu na minha cabeça falava assim, Senhor, enquanto essa pessoa estiver comendo, ela estiver bebendo, ela estiver dormindo, ela tiver saúde, ela não vai lembrar do Senhor. Ela não vai, ela ainda não entendeu que ele é um miserável, ela não entendeu que ela é uma miserável, ela acha que pela força dela, ela vai viver a vida inteira dela assim, nunca nada vai acontecer com ela, para que essa pessoa pare um pouco de viver essa vida tão maluca que ela está vivendo, é verdade, tão maluca que ela está vivendo, e ela põe a mão na consciência que ela não é um super-homem, ela não é uma super-mulher, que ela vai precisar de um momento, de algo que não está mais ao alcance dela, você entende isso? Porque a vida desse povo está muito fácil, sim. Se você prega na favela é desgraça pura. É fácil. Ainda mais se você pregar assim, ó, Deus bem, que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar o que você precisa, você enche a igreja. Mas você pregar em lugar que as pessoas estão com a vida estabilizada, que eles estão tranquilos com os seus pecados, que eles estão tranquilos com as suas vidas, se não acontecer algo, eles vão continuar assim. Você entende? Eu sempre brinquei com meus filhos e falava assim, enquanto o dinheiro resolve, está tudo certo. Mas quando o dinheiro não resolve mais, aí, ai meu Deus, né? Até o ateu falar, ai meu Deus, nessas horas, né? Quando o negócio está estreito. Ah, meu Deus, né? Nunca acreditou em Deus, mas nessa hora ele acredita. E aqui com Isaías, ele vai pregar para pessoas que não querem ouvir a verdade. Porque a vida está boa, irmão. Eles estão comendo, estão bebendo. Deus está falando assim, ó, vai chegar. Ah, mas não chegou ainda. Ah, vai chegar. Mas não chegou ainda. Eu preciso de vocês aí. Porque eu não quero ser acusado de não ter avisado. Porque a ideia de Deus aqui, ó, ele sabe que a pessoa não vai ouvir.
Ele não está dizendo isso na palavra? Você leu isso comigo? Não. Ele falou assim, Isaías, eles não vão ouvir. Eles não vão se converter. Eles não vão aceitar o que você está falando. Então você fala assim, mas por que eu vou falar então? Ele fala assim, porque eu preciso que você fale. Eu preciso que você fale. Porque a minha santidade e a minha justiça exigem que eu tenha alguém que fale para essa pessoa. Essa mamata vai acabar. Essa paz vai terminar. Vai chegar o dia mau. Eu estava com a minha esposa hoje ouvindo uma palavra, o cara falava sobre isso. Jesus, ele separa os homens em obedientes e não obedientes. Fala assim, um cara fez uma casa na rocha, o outro fez uma casa na areia. Qual que dá mais trabalho para fazer? Na rocha. Imagina você furar uma rocha. Quem olha, as duas casas são iguais. Só na hora que chegar a diversidade é que você vai saber qual casa está na rocha e qual casa está na areia. Amém? Então o que ele está falando para Isaías é assim, Isaías, você vai ter que falar. Só que do jeito que você está, Isaías, você não pode continuar. Então Deus, prevendo o que ia acontecer na vida de Isaías e usando o que Isaías estava vivendo, que era a tristeza que ele estava no coração, porque o amigo dele tinha sido tirado dele, foi Deus que fez isso. Ele tinha todos os motivos para estar nervoso com Deus. Ele já era profeta do Senhor. Você pode ler o capítulo 1 ou 5, ele é o profeta do ai de vós. Você já leu a Bíblia nesse sentido? A boca de Isaías era assim, ai de vós, ai de vós. Ele fala assim, eu tenho dó de vocês o dia que Deus pegar vocês. Pensa que Deus não está vendo? Vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são daquilo. Só que ele vai no templo muito chateado. E Deus usa esse momento que ele está muito chateado para aparecer para ele. E a ideia é que quando ele chega, que ele vê realmente, que os olhos dele se abrem, ele tem uma ideia do mundo espiritual onde ele está inserido. E quando ele entra aqui na casa do Senhor, né, aqui na nossa comunidade, quando ele entra aqui, a presença de Deus está aqui, ele realmente tem a ideia do com que ele está lidando. Porque Deus quer falar com Isaías sem dizer uma palavra. Deus quer falar com Isaías sem falar nada. Deus quer mostrar para Isaías com quem ele está lidando. Então quando Isaías olha para aquilo que ele está vendo, ele vê o tamanho do Deus que ele serve. Louvado seja o nome do Senhor para quem tem a sua mente esclarecida, tem a sua mente aberta, que pode pelo menos ter uma ideia de quem é o Deus que ela está lidando, quem é o Deus que ela está falando. A vida da pessoa nunca mais vai ser a mesma. E é isso que é a ideia aqui nesse texto. Deus está dizendo assim, ó, você não pode continuar assim. Você não pode continuar vivendo desse jeito. Você não pode continuar aspirando no seu coração as coisas que você quer. Você tem que me conhecer. E para ele, Deus mostra, aparece em todo o seu poder. Deus mostra para ele assim, ó, Isaías, Uzias está vazio o trono dele, mas aquele que manda ainda está no trono. Oh, aleluia! Sabe quem você tinha esperança? Não está mais lá no trono, gente. Mas aquele que manda em tudo ainda está no trono, louvado seja o nome do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo para Isaías assim, Isaías, está tudo difícil, mas ainda eu estou no controle, filho. Você crê nisso? É como se ele dissesse assim, olha para cá, Isaías. Olha para mim, Isaías. Você está vendo quem eu sou de verdade, Isaías? Você está escutando o que esses anjos estão dizendo para mim? Que eu sou santo, santo, santo. Você está ouvindo? Aí um cara falou assim, como é que ele pode ser santo se ele é Deus? Ele não está misturado com a gente para isso. O cara falou, a ideia é essa mesmo. Ele é tão sublime, ele é tão da justiça, ele é tanto amor,
Ele está longe de tudo isso, irmão. Eu vi um cara falando assim, ó, sabe quando Jesus fala assim, ó, eu vi hoje isso, em verdade te digo, já viu isso? No hebraico, apesar de estar em grego, traduziu do hebraico. As pessoas que falam hebraico, para eles dar um tom de atenção, um tom de emoção na palavra, eles usam 2 vezes a mesma expressão. Em verdade te digo. Até hoje o rapaz que eu estava vendo lá, ele citou o caso de Maria e Marta. Quando Jesus quer dizer para Marta, poxa, Marta, o que ele faz? Marta, não fica assim, você está muito atarefado, mano. Percebe o jeitão de Jesus? Eles falam que o judeu fazia assim. Então quando ele está falando aqui, santo, ele está dizendo assim, você consegue imaginar a santidade desse Deus que está lá no trono? Ele é santo. E é isso que os serafins estão falando. E diz que quando eles começam a conversar entre eles não estão falando com Deus, estão falando entre eles. Um fala e o outro responde. Diz que as portas do templo começaram a tremer do poder de Deus. E fui procurar uma referência nisso aí, um texto igual, e eu achei lá em Atos, quando eles são presos, depois eles saem da prisão e eles vão orar. Diz que eles oram tanto e o poder de Deus era tão grande ali que a casa tremeu onde eles estavam. Então o que Deus queria com Isaías? Deus queria que Isaías se tornasse um homem que fosse capaz de compreender a santidade de Deus e com quem ele estava lidando. Porque ele ia precisar se lembrar de quem era o Deus que estava falando com ele, quando as pessoas rejeitassem o que ele estava fazendo. Diz a tradição que Isaías morreu cerrado no meio. Um dos reis depois mandou matar ele. Você vai passar por isso. Você vai sofrer. Mas você não pode tirar os olhos, Isaías, da revelação que você tem. Você entende isso? Do Deus santo, santo, santo. E Isaías precisava ser transformado, para que ele pudesse fazer para Deus aquilo que tinha que acontecer. Nem sempre, irmãos, nem sempre nós vamos ter o privilégio de Deus aparecer para a gente. Muitas vezes isso não vai acontecer na minha vida, nem na sua vida. De nós termos uma visão para Deus nos colocar no trilho da nossa vida. Você entende? Nem sempre isso vai acontecer. De eu ter uma visão de Deus, para Deus me dizer assim, ó, faz assim, eu vou cuidar de você aqui, eu vou tratar de você desse jeito. Muitas vezes nós vamos ter que olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor para saber o que está acontecendo. Quero ler mais um texto com você. 1 Samuel 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim, levaram a arca e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu, no versículo 2, que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. O que está acontecendo aqui? Aqui é o final de um período, onde, se você já leu, você vai lembrar, onde os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles estão numa luta com os filisteus, eles estão perdendo a guerra, e eles acham que se eles levarem a arca da aliança do Senhor para o meio do arraial onde está tendo a guerra, o Senhor vai dar vitória para eles, como já tinha acontecido antes. Então, só que eles estão em pecado. Então eles vão até o tabernáculo onde estava a arca, pega a arca, leva até lá no meio do arraial, achando que o Senhor dá vitória para eles. Até os próprios filisteus acham que isso vai acontecer, mas o Senhor não estava com eles. A arca estava ali, mas a presença do Senhor não estava. Então você percebe que o que é importante é a arca ou a presença do Senhor? É a presença do Senhor. E o Senhor não quis ir lá no meio do arraial.
porque eles estavam em pecado. Então acontece que os filisteus se assustam, mas quando eles percebem que Deus não está agindo a favor deles, eles ganham a guerra. Os 2 filhos de Eli morrem e eles pegam a arca e levam embora para a terra deles. Diz a palavra que a arca ficou 7 meses no território filisteu. E aconteceu um monte de coisa lá nesse tempo, que eu não vou contar a história, mas os filisteus ficaram com medo da arca e quiseram devolver a arca. Aí eles põem 2 vaquinhas numa carroça e tiram os filhos da vaca. Olha a ideia dos caras: tira os filhos da vaca, põe a arca da aliança em cima e fala para os caras assim: ó, toca as vacas daqui, vamos ver quando elas vão. E eles tocam a vaquinha não volta atrás dos filhos, ao contrário, elas vão embora e vão para a terra de Israel. Chega numa cidade, lá os caras veem a arca, ficam felizes com a arca, pegam a arca, destroem a carroça, faz um churrasco, mata as vacas, faz um churrasco, diz que eles abrem a arca para olhar dentro da arca. Olha que cara legal, morreu mais de 50 mil só por causa disso, porque eles olharam dentro da arca, fecham a tampa da arca, ficam com medo da arca, mandam os caras levitas de outra cidade vir buscar a arca e levam a arca para esse lugar aqui, para a casa Abinadab, né? Para a casa do Abinadab. Diz que a arca fica lá na casa dele 20 anos. Vamos ler outro texto. Bem rapidinho. 2 Samuel 6. Agora, passado esse tempo todo, aparece o rei Davi. E o rei Davi, você sabe que Davi tinha um xodó danado por Deus, né? Davi gostava demais de Deus. Ele podia ser meio atrapalhado, mas que ele gostava de Deus, ele gostava. E Deus gostava muito dele também, né? Mas também Deus não tinha medo de castigar ele não, viu? Porque pai que não castiga o filho está trazendo problema para eles. Criem filhos para serem adultos, para não continuar eternamente filho. Porque o que a psicologia ensina hoje, criar filho para ser filho para o resto da vida. Por isso tem marmanjo dentro de casa com 20 anos, 30 anos, 40 anos, que não sai de dentro de casa, porque os pais não ensinaram o menino a ser homem e não ensinaram a mulher a ser mulher. Ensinaram eles a ser filhos e filhas. Então o cara está com 30 anos dentro de casa, lá está dentro de casa. A mamãe está cuidando dele, está lavando para ele, cozinhando. Aí ele casa. Ele quer que a mulher continue fazendo a mesma coisa para ele, que a mulher continue cozinhando para ele, lavando para ele, e vai dar errado. Porque ele nunca foi ensinado a ser um homem, e vai se tornar um dia um pai de família. Ele nunca aprendeu isso. E a mulher aprendeu, estão ensinando as mulheres hoje. Como é que pode, irmão, uma criança de 6 anos dizer o que ela quer? Uma criança de 10 anos dizer o que é certo? Como é que pode uma dessa? Eu vi criança bater na cara da mãe com 3 anos de idade. Como é que pode uma mãe aceitar uma coisa dessa? Um pai aceitar uma coisa dessa? Como é que ela pode não ensinar para o filho dizer não? Você não pode. Não, você não tem. Aí cria um filho desse jeito. Aí com 20 anos, sabe o que o mundo vai dizer para ele? Não, você não pode. Não, você não tem direito. Não, você não pode pôr a mão aqui. O que vai acontecer? Volta correndo para a casa da mamãe. Volta correndo para a casa do papai. Porque lá ele pode. Lá ele pode fazer tudo. Aí as famílias reclamam que os filhos estão desse jeito. Mas os pais estão ensinando, fugindo da palavra de Deus, estão ensinando como os psicólogos ensinam. Dizer que uma criança de 10 anos, ela pode decidir que gênero ela quer ter. Você entende isso? Que cabeça tem uma criança para dizer que ela pode decidir o que é certo e o que é errado? Que experiência que ela tem? Não é errado, irmão. O céu de Deus tem que se basear pela palavra. Não é pelo psicólogo, pelo YouTube, é pelo que a palavra diz. Não tem gente que está criando filho para viver dentro de casa. Vai 30 anos dentro de casa, 40 anos dentro de casa. Porque não foi ensinado a ser homem. Não foi ensinado a ser uma mulher. Amém? Não estou dizendo ser submissa, não estou falando nada disso. Estou dizendo uma pessoa que sabe por que ela nasceu. Ela nasceu não foi para ser filha, cuidar da vida inteira. Ela nasceu para ser uma pessoa resolvida, que vai assumir um papel de mãe, vai assumir um papel de mulher, de esposa, e ela tem que entender isso. O menino tem que entender isso. Agora os pais não deixam isso. Você não pode, meu filho, você não pode ser contrariado, vai criar trauma em você. Eu estou aqui, meu filho, para te ajudar, você vencer os seus traumas. Você não pode passar por isso. Como não pode, irmão? Você quer ver como é que Deus ensina as coisas? Olha, 2 Samuel, versículo 1, 6:1.
Samuel 6:1. E tornou a Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. 2. Levantou-se Davi e partiu todo com o povo que tinha conseguido de Baalá, de Judá, para levarem Davi para cima a arca de Deus. Então, Davi junta 30.000 pessoas e vão lá buscar a arca que está na casa do Abinadab, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, e Arão o carro. Aí tá bom. Já viu falar de Uzá? Você conhece de Uzá? Uzá, quando a arca balançou em cima da carroça, ele fez o quê? Pôs a mão. E aconteceu o que com ele? Morreu. Esse Uzá era filho do Abinadab. Ele cresceu junto com a arca na casa dele. Faz 20 anos que a arca está na casa dele. Ele cansou de brincar perto da arca, cansou de passar perto da arca, cansou de pôr a mão na arca, cansou de fazer isso. Você vê que os caras levaram a arca para a casa dele, ninguém morreu. Os filisteus puseram a arca em cima da carroça, ninguém morreu. Os caras tiraram a arca em cima da carroça, ninguém morreu. Uzá passou 20 anos da vida dele com a arca ali, ninguém morreu. Então ele está dizendo aqui, ó, que esse Uzá e esse Aiô eram os filhos de Abinadab, onde a arca estava faziam 20 anos. Próximo. Levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Então, um dos filhos ia na frente. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com todas as suas instrumentos, de madeira, de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, e com painéis, pandeiros e com símbolos, e chegando a ele a Dinacom, estendeu-os a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a arca balançou, Uzá está acostumado. Ele siga essa arca. O que ele fez? Pôs a mão na arca. Próximo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Próximo. E Davi ficou muito triste, porque o Senhor abriu a rotura em Uzá. O Senhor fez um buraco em Uzá, mandou um raio em Uzá, matou ele, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Então Davi ficou muito triste, porque o que ele foi fazer não deu certo. Versículo 13. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Aqui já é depois do que aconteceu. Quer ver? Deixa eu só pegar um versículo com você aqui. 2 Samuel. Só para não estar. E eu já vou terminar. 2 Samuel 6. Foi no versículo 9. 6, 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Como é que eu vou tirar essa arca daí? E não quis retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Então, estava no meio do caminho, Uzá pôs a mão na arca, morreu. Davi ficou muito chateado, falou assim: leva essa arca para a casa do Obed-edom, que eu não vou levar para casa não quero que mais ninguém morra. 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, para a casa, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Então aqui conta a história. Davi ficou triste, mandou para a casa de Obed-edom. Obed-edom foi abençoado. Falaram para Davi assim: Davi, Deus está abençoando ele lá. Deus está do mesmo jeito, cara. Aqui a Bíblia fala assim: então Davi ficou feliz, foi lá, pegou a arca e levou embora.
Só que lá em Crônicas contam um outro pedaço dessa história. Entendeu? 1 Crônicas 15, 12. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Então, Davi está falando assim, ó. Esse texto é um texto que completa aquele outro texto que nós estamos lendo. Então, Davi foi falar com os levitas e falou assim, ó: vocês têm que se santificar. Eu quero trazer a arca para cá. Vocês têm que santificar a vida de vocês. Versículo 13. Porquanto vós não a levastes na primeira vez. Quem foi que pegou? Quem Davi foi buscar a arca? Lembra? 30 mil homens, aquela bagunça toda, Uzá, Aiô, e aquela festa toda. Ele falou assim: vocês não foram buscar a arca. O Senhor nosso Deus fez rotura em nós. O Senhor nos machucou, o Senhor nos feriu, porque não o buscamos segundo a ordenança. Então, nos 3 meses que a arca ficou em Obed-Edom, a ideia que você tem aqui é que Davi ficou pensando assim, ó: por que Deus fez isso? Por que Deus lá não se incomodou e aqui ele matou Uzá? E ele mesmo chega à conclusão, lendo a palavra, que ele fez tudo errado, que ele agiu de uma maneira completamente errada do que aquilo que Deus tinha dito para ele. Ele se comportou como o rei Uzias ia fazer. Ele achou que, pelo fato de ser rei, ele podia tratar as coisas de Deus do jeito que ele quisesse. A ideia aqui é que Davi, nesses 3 meses, ele fica imaginando: porque, apesar de eu amar tanto a Deus, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria que acontecesse. E é uma das maneiras que Deus chama a nossa atenção. Ao invés de fazer como ele fez com Isaías, de aparecer para Isaías, para mostrar para Isaías o que estava acontecendo, Deus vai usar uma situação na vida de Davi, aonde as coisas não aconteceram como Davi achou que iam acontecer, apesar de ele estar fazendo tudo certo, apesar de ele estar fazendo tudo direito, apesar de ele não estar fazendo nada errado. Oh, aleluia! Sabe o que ele falou? Eu fiz um lugar para colocar o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu fiz um lugar para colocar a arca dele, que eu quero ela perto de mim. E o Senhor está triste comigo. Oh, aleluia! Por que, Senhor, o Senhor está triste comigo? Por que as coisas estão acontecendo desse jeito na minha vida? Eu te amo tanto. Percebe, irmão? Não é um ímpio que está falando. Lá Isaías era um profeta que estava falando. Aqui era um homem que amava o Senhor, mas que não consegue compreender a santidade de Deus. Você entende? Por mais amor que eles tivessem ao Senhor, eles não conseguiam compreender. Santo, santo, santo Senhor que eles serviam. E por isso, irmãos, Davi estava sofrendo. E você vê que Deus não falou nada para ele. Diferente de Isaías, diferente de Moisés, ele não chamou a atenção. Deus fez e ficou esperando. Eu quero ver se você vai se importar em descobrir o que está acontecendo entre eu e você. Por que a sua vida está desse jeito? Eu quero saber se você vai se dar o trabalho de procurar entender como é que eu, Deus 3 vezes santo, me relaciono com você nessa situação. É difícil, irmão. A gente quer a resposta pronta. Deus fala assim: eu não vou dar. Eu não vou dar a resposta para você. Você vai ter que buscar. Davi levou 3 meses para perceber que ele tinha feito uma besteira. Que o Deus Santo
não ia aceitar que as coisas dele fossem daquele jeito. É um princípio. Para Isaías ele mostrou. Para Paulo ele mostrou. Para Moisés ele mostrou. Para Davi, o homem segundo o coração dele. Você vai ter que descobrir, Davi, aonde está o problema nessa situação. Você entende? E Davi fala assim: eu entendi. Ele chama os levitas e fala para eles: se santifiquem. Eu sei o que aconteceu. Nós tratamos Deus de qualquer maneira. Porque o meu bom não é o bom de Deus. O meu santificar não é o santificar de Deus. Você entende isso? Você consegue entender que Deus está dizendo para ele assim: você vai ter que descobrir, Davi, onde está o erro na sua vida. Você vai descobrir. Não vou te falar. Versículo seguinte, 14. No 13 ele fala assim: porque nós não buscamos, bota no 13, segundo a sua ordenança, segundo o seu jeito. Nós não fizemos segundo o jeito de Deus. 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Você viu como mudou? Ele falou assim: eu quero trazer a arca, mas vocês vão se santificar. É isso que, olha, você imagina quando Deus iluminou a mente dele e falou: é isso que Deus está falando para eu fazer. Eu estou errando aqui, é aqui que eu estou errando. Eu estou errando aqui, por isso que a minha vida está desse jeito, por isso que as coisas não saem do lugar, porque eu estou errando aqui. Estou tratando Deus do jeito que Ele não quer ser tratado, porque Ele é 3 vezes santo. Aí ele fala: santificaram-se, pois, os sacerdotes, no 14, e os levitas. Não tem homem de guerra, não tem 30 mil, não tem aquela bagunça toda. Agora está o zelo de Deus, a santidade de Deus. Os levitas e os sacerdotes, para fazerem subir a arca do Senhor de Israel. 15. E os filhos dos levitas, você sabe só quem podia tocar a mão dos varais da arca da aliança? Os coatitas. Dentro da família de Levi, da tribo de Levi, tinha uma família que era só para isso. Os coatitas. Põe um varal na arca da aliança, dos dois lados. Põe um ombro no varal, 4 caras, levantava a arca. Só essa família podia fazer isso. Você acha que Davi ia errar de novo? Não. Trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Então Deus, 3 vezes santo, não queria que fosse de outro jeito. Tinha que ser daquele jeito. Eu não posso fazer Deus se transformar no que eu quero. Eu tenho que me transformar e me adequar à santidade de Deus. Você entende isso? Por isso que é que nem eu falo: vida, por que Deus não aparece e não fala? Ele não fala. Ele falou para tanta gente, mas para mim ele não fala. Para Davi ele não falou. Para Davi ele não falou. Ou Davi descobre, ou a arca ia ficar lá. Sabe a bênção que Davi queria? Ia ficar lá. Porque ele não sabia o que estava acontecendo. Agora a gente volta para o outro versículo, lá em Samuel. Versículo 1 Samuel 6, não, 2 Samuel 6,13. 2 Samuel 6,13. Então Davi vai lá, santifica todo mundo. Os coatitas vêm, põe os varais, põe no ombro, traz a arca. Olha o que aconteceu aqui. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Olha a diferença. Então os caras estão andando, diz que
Um fala 12 quilômetros, o outro fala 25 quilômetros. A distância da casa de Obed-Edom até onde ia colocar a arca lá em Jerusalém. Você imagina quanto tempo eles levaram? O cara dá 6 passos, para, sacrifica a arca no chão, sacrifica boi, sacrifica os cordeiros do Senhor, sacrificou, põe a arca de novo, mais 6 passos, sacrifica de novo, e faz tudo de novo, até chegar lá em Jerusalém. É diferente? É diferente? Davi estava respeitando a santidade de Deus. É que um dos comentaristas que eu vi, ele falava assim, quando dava o 6º passo, Davi olhava para trás, ninguém morreu, nem um Uzá caiu duro aqui. Vamos louvar o Senhor, sacrifica aí, vai, mata o cordeiro, porque o Senhor escutou a nossa oração, o Senhor, nós conseguimos descobrir como o Senhor queria as coisas. Por isso que tem gente que não chega em lugar nenhum nunca. Quer que Deus apareça, como apareceu para Isaías. Não vai aparecer. Vai ter que descobrir. No caso de Isaías, era um propósito. No caso de Davi, é outro propósito. Mas a ideia é como é que Deus quer se relacionar com a gente. Com um, ele vai aparecer e vai dizer. Com outros, vai ter que descobrir. Vai ficar sentado. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Coitado do Uzá, morreu. Eu só quis fazer como todo mundo fez. Tem carroça aqui? Tem vaca puxando? Não. Os levitas bonitinhos. Jejuar, santificar, estão com as varas nos ombros, carregando a arca do Senhor, respeitando a santidade do Deus que é 3 vezes santo. Deus possa falar mais no seu coração, meu irmão. Minha irmã, talvez esteja perdendo o que Deus tem para você. Como eu posso estar perdendo o que Deus tem para mim. Porque Deus não vai falar. Ele já falou. Eu tenho que lembrar como proceder diante da santidade de Deus. Amém? Deus abençoe mais irmãos.